Nastácia é uma peça teatral e uma instalação artística que estreou em agosto de 2019 no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte e, em seguida, fez uma temporada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Teve uma acolhida muito boa do público, tanto nas temporadas da peça quanto na visitação da instalação artística. Ela foi escrita pelo dramaturgo Pedro Brício, a partir da obra O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, e Nastácia foi feita pela atriz Flávia Píramo, que, além de idealizadora e produtora do projeto, deu corpo e alma à personagem título. O elenco ele é composto ainda pelos atores Odilon Esteves, que faz o Gânia, o Chico Pelúcio, que faz o Totski, e na temporada carioca, feita pelo ator, o Totski foi feito pelo ator Júlio Adrião. Eu sou Milá, diretora da peça, sou integrante do Áreas Coletivo, um coletivo que tem a escuta como um eixo de pesquisa, tanto nas obras quanto nas oficinas que o coletivo realiza. Fiz parte da Companhia Teatro Autônomo, dirigida pelo Jefferson Miranda, além de dar aula no Grupo Nós do Morro. E também trabalhei com Guilherme Leme, Gustavo Passos, Tiziana Studart, diretores que, além de outros diretores, né, que são muito importantes na minha formação. Eu sou a Flávia Píramo, sou atriz, idealizadora e proponente do projeto Nastácia. Esse projeto estabeleceu um intercâmbio de linguagens e pesquisas diversas de colaboradores de diferentes áreas das artes e regiões também. E essa equipe criativa, ela foi formada por profissionais que eu admirava muito. Então, não eram pessoas que eu conhecia, aliás, eu não conhecia a maioria deles. Então, eu fui incentivada pelo desejo mesmo a procurá-los e apresentar o projeto e convidá-los para colaborarem na criação do espetáculo Nastácia, e isso, para mim, na minha opinião, é o maior sucesso, a maior sorte do projeto, foi todos aceitaram, todos entraram, e assim foi formada a equipe criativa, com Paulo Bezerra, que é o tradutor da obra O Idiota, de Dostoiévski. Ele colaborou com a gente ali na pesquisa, na criação da dramaturgia, na pesquisa para a criação da dramaturgia, né? Flávio Ricardo Vassolé, com consultoria teórica, Pedro Brício, na criação da dramaturgia a partir do Idiota, de Dostoiévski, Miwaia Nagsawa, na direção de tudo isso, que era a única que eu conhecia desse time todo. Eu tinha trabalhado no Nós do Morro, ela me dirigiu no Gota d'Água, né? E juntas ali fomos sonhando esses artistas incríveis. E aí veio ainda Ronaldo Fraga, que é o nosso diretor de arte, assina o cenário, os figurinos, toda a estética do espetáculo. E a instalação artística que foi criada por ele, com videoarte do Cal Guimarães. A gente tem ainda o Chico Pelúcio, que além de ator também assina a iluminação, junto com o Rodrigo Marçal, Gabriel Lisboa na trilha sonora e composições, Tuca Pinheiro na preparação corporal dos atores, Odilon Esteves, Júlia Adrião e Chico Pelúcio no elenco. E todo o projeto teve a produção nacional, né, nas mãos da Galharufa Produções, do Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte foi produzido pela Agentes. E, além desses artistas que eu mencionei agora, a gente tem um grupo enorme de técnicos e outros profissionais que colaboraram maravilhosamente. Estagiários também, né? Os estagiários e os participantes da oficina que nós fizemos, né? A Miuá realizou uma oficina junto com o Tuca durante o processo de criação com alunos da UFMG, alunos de teatro da UFMG. Então, a gente teve uma semana
de trabalho com eles, né? E a oficina funcionou muito para a criação do espetáculo, que é um espetáculo que tem uma relação direta com o público. Então, eles faziam trabalho com esses alunos atores e a gente tinha um ensaio com eles todos os dias. Então, o teatro é esse juntamento de gente, né? É uma arte do coletivo mesmo. E pensar que uma estreia, se a gente pudesse, né, sobrevoar por um processo, por uma obra, a estreia seria só um pontinho ali, digamos assim, né? A parte menor desse mapa que a gente viria, assim, desse sobrevoo, assim, que a parte maior que ocuparia esse mapa seria o processo, né? Tanto o processo até chegar ali, a estreia, digamos assim, e tanto depois também, depois da temporada, né? Um processo que a gente veria assim que teria muitos caminhos, muitos desvios, muitas retomadas, muitas buscas, muitas escolhas, né? Muitas possibilidades assim. Aí eu queria pedir para você, Flávia, se você pudesse voltar, se é que isso é possível, né? Voltar para mais próximo de um começo, digamos assim, e falar um pouco das suas buscas dentro desse processo de Anastácia. Sim, eu acho que vale a pena lembrar, a gente pensando nas origens, né? Vale a pena lembrar do Dostoiévski, quando ele visitou o Museu de Basileia e se deparou com a obra do Holbein, do Hans Holbein, O Cristo Morto, né? E ficou maravilhado, e tanto que ele voltou várias vezes ao museu, e em uma dessas visitas ele pega uma cadeira no museu, sobe para ficar bem próximo ali da obra, e a mulher dele relata e ficou desesperado com medo dele tomar uma multa e tudo. Mas esta obra do Holbein, O Cristo Morto, inspirou ele a desenvolver o Idiota, escrever o Idiota, porque ele relata ali, o Joseph Frank relata na biografia dele, o Dostoiévski fala que quando ele se deparou com aquela imagem do Cristo, né, aquela imagem, um corpo brutal ali, demonstrando um tormento, né, humano, era muito diferente de todas as outras pinturas que ele via, que ele conhecia até então do Cristo, onde demonstrava uma beleza extraordinária, né, que tem a ver com os ícones lá da Igreja Ortodoxa Russa. Então, aquela imagem afetou ele dessa forma, do Deus homem, e daí ele se inspirou para desenvolver o Idiota. E Nastácia Filipovna é a heroína da obra O Idiota, e que foi criada por Dostoiévski a partir de uma leitura no jornal, que ele fica sabendo do caso da Olga Umietskaya, que é uma adolescente de 14 anos, maltratada, né, torturada ali pela família, e até que um dia ela coloca fogo na casa. E aí ela vai a julgamento, mas é absolvida, e ele lê aquela história e diz que não poderia continuar vivendo sem falar sobre aquilo, né? Então, daí nasceu Nastácia Filipovna. Nastácia, busca desvairada da dignidade. A imagem de Nastácia Filipovna é a representação da forma mais profunda, complexa e pungente da luta de uma mulher contra a afronta à sua personalidade, à sua dignidade. Todo seu comportamento gira entre dois polos, uma sensibilidade exacerbada e uma sensação angustiante e irresistível de sua desonra. Daí sua frenética sede de revanche moral, que é também uma busca desvairada da autoafirmação. Concubina por coação do dinheiro,
vinga-se dele como lixo a ser incinerado, e assim se vinga da sociedade do dinheiro e de todos os seus símbolos mais representativos. Personagem trágica, pressente o desfecho do seu destino. Profunda e complexa, só uma pessoa consegue decifrá-la e entendê-la. O príncipe Mishkin, com sua transhumanidade, que lhe permite ler a alma das pessoas pelo olhar. Com sua humanidade profunda e seu temperamento vulcânico, Nastácia inquieta e encanta qualquer plateia de qualquer cultura, levando o espectador à catarse. Paulo Bezerra. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Brício, ator, diretor, dramaturgo, dramaturgo do Nastácia, desse espetáculo que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu já escrevi mais de 15 textos, entre eles O Breu, dirigido pela Mauá, A Outra Cidade, Trabalhos de Amores Quase Perdidos, A Incrível Confeitaria do Sr. Pelica. Dirigi alguns dos meus textos, também já dirigi textos de outros autores, como Samuel Beckett, o Rafael Spiegelburg. Fiz algumas adaptações, além do Nastácia, fiz uma adaptação sobre a obra do Rimbaud. Primeiros encontros que a gente teve sobre o Dostoiévski, né, que a gente teve aí na sua casa, né? E aqueles ensaios que a gente fez em Santa Teresa, né? E também tinha já uma característica que era a perspectiva que a Flávia já tinha dado, né, que não deixa de ser uma dramaturgia de contar o idiota através de um personagem, né, do personagem da Nastácia. Isso já limita, isso já dá um feixe, né, que é importante, porque senão a gente faria um outro espetáculo, um espetáculo de 8 horas com a Cibele Forjaz. Então já tinha esse recorte. Depois a gente tinha um recorte de produção, e acho que um desejo da Flávia de fazer com 2 atores só, né? E o príncipe Mishkin, que ele não estava no projeto, né? O que para mim inicialmente era um grande problema, porque como fazer quase uma pegadinha, né? Como fazer o idiota sem o Mishkin. E aí eu acho que foi o grande trunfo da peça, assim, 2 coisas acho que a gente tinha que, né, que a gente depois das conversas a gente tinha que ver qual seria o contexto de encenação, assim, de onde a gente partiria, né? E aí já tinha a ideia de ser num ambiente fechado, aí a gente teve, né, pensou na coisa da festa, né, e dos espectadores serem também os convidados. Acho que isso já veio meio junto com o projeto, a gente desenvolveu muito cedo, né? Sim. E depois foi colocar o Mishkin como o Mishkin ser a plateia, que eu acho que foi um problema que se transformou numa solução dramatúrgica e numa das forças da peça, assim, que é o espectador foi colocado no lugar do idiota. Então, acho que foi realmente uma coisa que talvez eu não tivesse surgido com essa ideia, nem ninguém, nem vocês, né? Foi uma coisa meio que aconteceu pelo processo, né? E pelo acaso, e transformando esse texto literário num texto dramático e ao mesmo tempo a gente não queria tirar o Dostoiévski, porque eu não ia escrever melhor do que o Dostoiévski, e precisávamos colocar na boca dos atores. Então, teve um trabalho que eu achei muito refinado de encontrar essa embocadura, a palavra certa, né? As histórias que os atores contavam, que a gente queria que tivesse, que não parecesse, que tivesse um frescor do momento, que parecesse improvisado. Então, tudo isso foi muito bom ter participado e demandou minha presença ali, né? A gente ficava no ensaio trabalhando isso, né? Foi muito gostoso, assim, aquelas idas para Belo Horizonte. E para a gente, né, a presença do Pedro ali
porque a gente ia fazendo e ele, na hora, ele já pensava em outras coisas, a gente encontrava alguma dificuldade que a gente encontrava, solucionava ali, tinha uma ideia, tinha uma presença do Pedro, assim, quase como, não só como um dramaturgo, mas como um ator, assim, no processo. Eu sentia isso ali, você estava ali no ensaio junto, e dali você foi recriando muitas coisas. Lembro de muitas coisas que foram recriadas ali em cena com a gente. Uma outra coisa que eu achei também, que foi muito forte, especialmente para mim, que fazia essa cena, foi um final, que a gente foi indo com um final e foi levando um final, e o final ficou ali em aberto, né? E ele foi chegando, e eu lembro no finalzinho ali, das últimas palavras, como seria que você deixou super aberto para a gente trabalhar e ver a melhor forma que a gente encontrava, se colocava ali da melhor forma. E aí a gente acabou fazendo, né, Milay? A gente ficou para o ensaio aberto, acho que o último ensaio aberto. Eu achava que o final a gente tinha que viver o processo todo, para o final vir com o corpo, com uma intuição, já com um corpo mais sólido, assim, sabe? Para a gente não se precipitar, entendeu? E eu acho que tem a ver com o tempo das coisas, né? Que demora um tempo para a gente sentir, né? Porque você não entende com o intelecto só, né? Você entende com o corpo, com a intuição, então por isso que eu quis deixar o final. Eu achava que o final merecia a gente ter o processo, a gente não adiantar, sabe? E a gente chegou ainda a mudar, né? Depois que estreou, acho que ficou ajustando ali. Chegamos muito. Sim, muitas vezes, Esse final, na verdade, porque tinha um final e o final do final, né? Porque, sim, exatamente. O final, na verdade, eu acho que tem 3 momentos que poderiam ser o final, né? Mas, na verdade, a gente chegou até a pensar sobre isso, se não estava tendo muitos finais, só que a gente descobriu que, na verdade, na verdade eram essas camadas, todos eles ficaram, porque tinha esse deslocamento tempo e espaço também, né? Aquela questão, quando a gente fala sobre a estatística da violência contra a mulher, que também a gente parou Sim. ali durante um tempo, Sim. e de como aquilo foi pensado, né? Porque o assunto é muito delicado, e como falar aquilo, como comunicar aquilo, né? Sem virar um tijolo ali no final, digamos assim. Então, acho criar um espaço para ele acontecer. Então, acho que o final, na verdade, ele foi virando essas camadas mesmo. Né? Na verdade, é quase como se fosse o mesmo final em camadas, sabe? Claro que ele é subsequente, mas se a gente for olhar agora, parece que todos eles são o final com várias camadas, né? E aquele final também depois era muito intenso, né? Eu acho o Dostoiévski ser muito intenso. Eu acho que dava um tempo para o público não sair na rua e tomar um choque, entendeu? Porque, sabe, era um momento ali da peça ir se decantando e dar esse respiro para o público. Que ao mesmo tempo que a gente tem, né, que precisa para entrar no espetáculo, às vezes a gente precisa para sair, né? E depois eu fiquei pensando naquilo, assim, é bom, as pessoas iam ali e ficavam olhando e pensando, e parece que a gente ia de novo aterrando um pouco, né? Porque é tudo muito intenso que o Dostoiévski propõe, né, nas relações. Os personagens do Dostoiévski suam muito, né? Choram e passam mal e desmaiam, e tem muita carne, né? Tem muita carne e são muito apaixonados, né? Então tinha acho que exigia da gente, né? De fora isso, né? Tudo acontece no limite, né? Tudo está no limite, né? E a situação vai virando, né? Mas eu me lembro que a gente ficava fisicamente dentro da peça, né? Todo mundo ali no processo.
E eu lembro que tinham, né? Você colocava muito essa questão do problema, que era mesmo um problema, o fato de como a gente fazer essa peça com os 3 atores num momento que era festa, que tem vários personagens em cena, e o principal da obra não estaria. O personagem principal não estava. Então, e você colocou isso muito certo, né? Que é o grande problema mesmo, que foi solucionado, mas até então ele era o problema. E eu vi aquilo na minha cabeça, né? Como eu não sou dramaturga, eu não sei fazer, eu pensava que, eu imaginava coisa assim, mas aí você me perguntava, mas como que vai fazer isso na dramaturgia? Aí você chegou até a pensar da gente fazer um monólogo, né? E tudo. E aí depois você veio, quando você chegou no primeiro texto que você mandou, assim, a gente ficou muito maravilhado, porque eu particularmente acho o texto incrível mesmo, e você solucionou, na minha opinião, de forma brilhante. Mas eu queria que você falasse dessa virada aí, desse lugar de você, né, de ver o problema, de não ver como que vai fazer isso, assim. Depois de 15 minutos, a cabeça já estava saindo fumaça, assim, você falando do Dostoiévski, eu tentando entender, e o livro, aí tem um livro, né, desse tamanho. Aí o outro. Não, e eu ainda mandei para você o outro. Aí ele falou assim, ou eu leio esse livro ou eu escrevo a peça. Meu homem mandou um presente de quem? Falou, estou mandando um presente. Aqui, ó, vou mostrar o livro. Mostra aí. Aí chegou, tinha acabado de decupar todo o idiota, aí chegou o livro e falou, meu amor, eu escrevo a peça. Tem 1.181 páginas. Ai, meu Deus. Não, mas é porque eu acho que no início é normal, cara. Eu acho que no início do processo tem que ser esse brainstorm, entendeu? E eu, cada vez mais, tenho gostado, assim, às vezes eu descubro a coisa, por isso que eu queria te ver em cena, a gente se mover um pouco para ouvir e para ver, isso é muito importante, porque senão o teatro ele é muito concreto, né? A gente fica no abstrato, então eu te vendo me inspira certas coisas, também vejo o teu tom, vejo... Apesar de eu até achar que você fez um trabalho maravilhoso, que não dava para... Né? A gente não pode... A gente tem que ficar imaginando onde pode chegar e ter uma intuição e tal. Isso, e as coisas são construídas aos poucos, mas tudo era muito grande, né? Tudo era muito, dá medo, né? Eu me lembro, eu levei para... Você me chamou, demorou 6 anos. Aí a primeira vez eu nem li inteiro. Eu li só uma parte e falei, vou fazer, né? Não te conhecia ainda. Eu falei, Dostoiévski, isso aqui vai ser uma maravilha. Com a Mil-A, vou fazer. Aí tinha lido metade. Depois, quando fechou, que eu fui ler de verdade, eu falei, cara, puta que pariu. Que roubada, né? Que desafio, né? E aí é isso. A gente faz o Dostoiévski, tem um monte de gente que vai ver, e é como você montar Beckett, é como você montar, né, o Shakespeare, não é tão simples, né? Existe já toda uma... Até aquele ator inglês, o Steven Berkoff, uma vez eu vi ele falando que quando você faz o Shakespeare na Inglaterra, você está fazendo Shakespeare, você está dialogando, você está em cena com outros 300 atores que fizeram aquele papel como você, porque as pessoas viram, entendeu? Então, é óbvio que as pessoas iam ter uma expectativa grande. Não dá para brincar com Dostoiévski, né? Não é brincar no mau sentido, né? A gente brincou no bom sentido. Porque você também tem que transgredir de alguma forma, né? Mas a gente fez isso tendo estudado de verdade, né? Sim, a gente sabia onde... Todo mundo se dedicou muito, né? Você, a gente não está brincando, né? Assim, porque ele move muito mesmo, né? Acho que é um autor transformador. Isso que você está... Não, que eu estou falando, a gente até já conversou, eu e a Flávia, de como se fomos quase como uma companhia provisória
digamos assim, né? Nos acompanhamos muito bem nesse processo, né? Que a escuta foi muito aberta, assim, durante o processo. Acho dessa responsabilidade, até mesmo para buscar uma horizontalidade em relação ao próprio Dostoiévski, né? Assim, nos preparamos, ouvimos lá o Flávio Vassolé, o Paulo Bezerra, né? Tipo, discutimos bastante qual era o recorte, o que para também não dar não se colocar, não trazer tudo, né, para gente, como você falou, assim, qual era a nossa pegada ali e até chegar a decidir escolher levou um tempo e acho que esse tempo a gente foi muito junto, assim, numa sintonia muito potente, achei, muito Foi muito dialogada. fluido, né, como aconteceu também, porque foi isso, a gente teve aquele primeiro encontro, depois um segundo encontro na sua casa conversando sobre o que faz, né, os pontos que a gente ia focar, o que a gente queria trazer mesmo, assim, da obra, e aí a gente começou a experimentar na sua casa, fomos para Santa Teresa, né, fizemos improvisações lá, e aí começamos o processo em BH. E aí, quando o Pedro mandou, eu lembro que ele mandou primeiro a estrutura, né? Ele mandou a estrutura do que seria, e a gente começou a trabalhar dentro dessa estrutura, né? Sem os textos, né? Sem as cenas. Esquecido disso. Primeiro ele mandou a estrutura, e a estrutura ela já chegou, já era, é como se sempre fosse aquilo, já era, né? Foi acontecendo muito, assim, foi dando muito certo desde o início, eu acho, né? Então ele mandou essa estrutura, em seguida ele foi mandando cenas, né? Foi mandando partes, foram 3 partes, se eu não me engano, e tudo foi se encaixando muito ali no processo, no ensaio, né? As pessoas assistiam aquilo ali, viam, né, fisicamente a violência contra a mulher, ao mesmo tempo ela reagindo, né, e tentando impor sua força também, e muitas vezes impondo e repetindo a violência, né, masculina. E depois a gente colocava, quer dizer, tinha no meio da peça aquelas projeções sobre as vítimas, né, de feminicídio, e no final tinha aquele texto. Mas a peça era muito além dessa discussão também, eu acho, sabe? Ela era isso e era outras coisas. Ela não era uma peça sobre não era um discurso, né, sobre o feminicídio, né, que pode ser muito chato, né? Porque é óbvio que o homem também era visto ali como algoz, né, ao mesmo tempo patético, né? Em alguns momentos você via até como vítima da sua própria violência, né? E isso, eu acho que isso que no Dostoiévski é interessante, porque nada é uma coisa só, né? Tudo é múltiplo, né? Tudo é contraditório, os personagens são contraditórios, como a gente é. Enfim, para mim, eu fiquei muito feliz no final com isso, apesar de ser bem claro qual era a nossa posição, o que as pessoas viam ali era a complexidade da vida, sabe? De como as relações acontecem, e não assim, o homem tem oprimido a mulher desde o tempo das cavernas. E tem, mas assim, e aí? A gente sabe disso, né? O teatro não é o lugar. O teatro, eu acho que precisa mais do que só um discurso, né, panfletário ou um discurso identitário. Eu, pelo menos como escritor, eu gosto de me sentir, de poder pensar sobre a coisa sem que a direção ou o autor fale, olha, é isso aqui que eu quero falar. A gente ficava em dúvida com aquela mulher. Caramba, ela está, né, meio como a Madonna, né? A Madonna está usando o corpo dela, o feminino, né? Está usando o corpo dela como produto ou está sendo usada, né? Eu acho, no caso, que ela até usa mais, assim, ela é muito mais propositiva e da autoria, ela está no comando muito mais do que como objeto, mas tem as duas coisas, né? Todos os signos que ela usa, né? De mulher objeto, de fetiche,
ela vai jogando com isso, e é muito interessante. Eu acho que a Anastácia é meio uma Madonna do século XIX, né? Ela joga com aqueles signos todos ali. Sim. E eu acho que isso de pensar que você não está resolvendo nada com uma obra, né? Você está colocando a questão e implicado nela, né? Então, como você não esgotar a questão também dentro do que você está propondo, de continuar como uma proposta, né? Assim, para você continuar mobilizada, né? Ou compartilhar essa inquietação, ou, enfim, até mesmo denunciar, porque eu acho que existe um aspecto de denúncia ali no Anastácia. E essa questão mesmo do feminicídio, né? Então, a gente também, até naquele primeiro encontro na sua casa, também a gente discutiu muito isso, que achou que essa questão já estava ali, né? Que a gente não precisava pensar nisso, colocar força nisso, e aí a gente começou a discutir mais a questão outra, né? Do poder, do dinheiro, da relação de compra e venda, né? E tudo aquilo. E aí, mas é engraçado que a minha percepção é que isso foi ganhando muita força, porque isso acabou ficando muito forte, assim, não panfletário, eu não acho, mas acho que pela própria força da questão, e acho que ainda do momento, né? O momento caiu ainda naquele ano em que o assunto, né? O feminicídio, o problema do feminicídio estava sendo demonstrado como nunca antes, né? Sim. Que piorou agora ainda na pandemia, né? Com as pessoas presas em casa, mas enfim, foi um ano muito falado disso. E eu lembro de uma questão que aconteceu também, que uma cena a Milá, quando ela me contou que você, não sei se era ela que estava caminhando na praia ou você que estava caminhando na praia, e que teve o pensamento de que ela não podia morrer. A Anastácia não podia morrer no final. Eu estava caminhando na praia. Sim. Liguei para a Milá da praia. Que no livro ela morre, né? E aí Sim. eu achava, me lembro disso, falei, cara, a gente não pode fazer essa peça e no final matar essa mulher, não dá para fazer isso. E eu acho que não dá mesmo, que aí a gente estaria corroborando, né? Estaria selando um destino que a gente não quer selar mais, né? Que enfim, que é uma coisa que eu tinha visto naquele filme lá O Vazante, né, da Daniela Thomas, que para mim foi um filme que é um filme super bem feito, mas que em várias questões tinha feito o trabalho com Ícaro antes, né, do Ícaro Black Stars, que era sobre a música negra, e eu branco dirigindo e escrevendo, né? E então já tinha lidado um pouco assim de como enfrentar certas questões assim que fica muito atento a isso, né? Mas no filme da Daniela Thomas, todos os personagens dos escravos são massacrados no final. E eu falava, e aí eu vi o debate sobre esse filme, e aí os atores negros, não do filme, mas outros atores, falando, cara, isso aí é a visão branca que quer, no final, acabar com a potência do negro. Né? E eu falei, faz sentido para o Anastácia também. A gente não pode dar esse final mesmo, a gente tem que discutir com Dostoiévski e falar que a gente não quer esse final, né? É assim que acaba, a gente não quer, né? Para não, enfim, para propor a vida dessa personagem, né? Assim. Sim. Esse piano vai parar de tocar, não! O que precisamente você quer de mim? O que precisamente você... Caraca, galera, a gente está vivo, que bom ver vocês, cara. Muito bom, muito bom. Acho que é um momento é um alento, realmente, poder ter esse encontro, assim, num momento tão doido, né? Menos de... Pô, a gente... Poucos meses depois da gente encerrar a nossa temporada no Rio, entrou essa loucura, já passou um ano,
e a gente esquece que as pessoas existem, né? A gente não consegue mais... O núcleo reduziu, tudo, tá todo mundo reduzindo. Então, assim, ver vocês, para mim, é uma coisa, assim, de uma emoção, assim. Falei, caralho, que bom que tem isso, entendeu? Que bom que essas pessoas existem de verdade na minha vida, né? No último momento, vocês nasceram para mim. Então, assim, isso é um alento. Caralho, obrigado. Muito bom, muito bom. Nossa, eu também estou muito mesmo. emocionada, gente. Não achei que fosse ficar tão emocionada. O caderno de anotações, cara, com as datas. Cara, Ai, que lindo. agenda. Ai, ai. Tem menos de 1 ano e meio, cara, que a gente estava fazendo aquilo tudo e, de repente, parou tudo, né? Que bom que vocês estão vivos, bonitos, bem. O primeiro a entrar no projeto foi o Odilon. Até que o Chico, quando eu encontrei com ele, eu abordei, né, porque eu não conhecia ali no CCBB, numa exposição que tinha lá, e o Chico estava... Eu vi ele de longe assim, eu falei, nossa, é o Chico Pelúcio. Aí eu fiquei olhando ele, a festa inteira de olho nele. Na hora que ele estava indo embora, eu fui atrás. Falei que... e tal, me apresentei, né? Eu sou a Flávia, então não lembro exatamente como que eu falei, mas enfim, me apresentei, falei que tinha um projeto e que o Odilon faria e que eu queria muito que ele fizesse parte, tudo. Aí ele me respondeu assim: se o Odilon topar, eu topo. Você lembra disso, Chico? Eu lembro mais ou menos, assim. Eu acho que eu falei assim, olha, juras de amor já estão declaradas, agora eu não sei se eu vou poder corresponder ao amor por causa da minha agenda. Lembra que eu falei com você? Foi. Mas a frase que ficou para mim foi: se o Odilon topar, eu topo. Eu falei, então vai dar certo, porque ele já topou. Aí a gente conversou muito depois. Mas, enfim, como o Di foi o primeiro a entrar, né, ali por conta do espetáculo Prazer, que eu tinha assistido, e ele me chamou muita atenção ali no trabalho, quando a gente mineirizou o projeto, né, quando eu vim para Minas e voltei para BH, e o projeto ganhou esse cheirinho de pão de queijo, e aí e a Miuá já tinha trabalhado com ele, né, aliás, eu fiz o Prazer com a Miuá, então eu falei, tem aquele cara do Prazer, ela, claro, Odilon e tal, aí foi já de cara. Bom, eu sou o Odilon, sou ator, morava em Belo Horizonte, sou do interior de Minas e faço parte de uma companhia de teatro em Minas, que é a Luna Luneira. E faço Gânia em Nastácia. Eu sou Chico Pelúcio, também sou do interior de Minas, aliás, estou hoje no interior de Minas. Trabalho com Galpão desde da fundação, há mais ou menos 40 anos atrás. Vivo numa esquizofrenia entre ator, diretor, gestor cultural. E, na época, quando a Flávia me chamou e apresentou o Odilon, a Miuá, né? Assim, eu falei, puxa vida, essa é uma das melhores infidelidades artísticas que eu poderia fazer na minha vida, assim. Se é para alguma eu lembro dessa infidelidade, frase. você lembra? Da infidelidade artística. Que seja com essa turma. E eu topei na hora. E o Júlio, né, Júlio? O Júlio também, quando a gente voltou para o Rio, aí o Chico não podia ir por conta da responsabilidade dele do Galpão, né, Chico? E tantas outras, né? Sou eu, Júlio Adrião. Sou carioca, sou Toski carioca. E foi curioso, porque, lembrando agora, olhando aqui nas minhas anotações, era final de agosto, um momento conturbado da minha vida pessoal e tal. Eu estava na Glória, aqui no bairro da Glória, onde eu atualmente estou morando, mas aí eu vi um cara se aproximar assim, e eu estava conversando com uma amiga que eu não via há muito tempo, e eu falei, cara, o Sérgio Saboia ali, eu vou ter que falar com ele, estou aqui no meio de uma conversa, vou fingir que eu não vi ele. Aí eu fiquei aqui na minha... Só que quando ele chegou bem perto, não era o Sérgio Saboia, entendeu? Aí ele passou, eu falei com a amiga, pô, parecia que fosse um amigo meu aqui, que ia ter que fingir que não era ele, mas enfim, né? Aí passou, ainda estou conversando com ela, toca o telefone. Era o Sérgio Saboia.
Foi um presente, digamos assim. Foi uma pena a gente não ter podido continuar na hora certa. Ao mesmo tempo, acho que Nastácia está vivo, né? De certa forma, ela tá viva. E foi muito belo. Foi um momento assim que eu, depois de 15 anos fazendo a Descobertas das Américas, tinha feito somente 2 espetáculos, um com o Ivan Sugarrara, outro com o Moacir Chaves, um em 2015, outro em 2017. Chegou 2019, a cada 2 anos, pintou essa oportunidade de fazer um espetáculo completamente diferente de tudo que eu tinha feito na minha vida, que eu tinha feito a escola de teatro, a Cal, tentando aprender a ser um tipo de ator que eu nunca aprendi a ser, a praticar. E o Nastácia foi o grande desafio, né? Essa coisa de brincar, de ser um personagem mesmo, com um tipo, uma coisa de realista, pouco, uma coisa de um realismo naturalista, de um jogo que, graças à habilidade e paciência da Miwa e do elenco, eu consegui chegar no último dia começando a entender o que eu tinha que fazer. E então foi muito bom ter feito isso, né? Eu agradeço muito. Foi uma oportunidade belíssima. Pô, Dostoiévski, assim, que é uma coisa que está na minha vida o tempo todo, lendo Dostoiévski, nunca tinha lido, né, esse livro, e foi um presente, digamos assim. Foi uma pena a gente não ter podido continuar na hora certa. Ao mesmo tempo, acho que Nastácia está vivo, né? De certa forma, ela tá viva. Acho que, de certo modo, também cada vez mais pertinente de ser feito, ser refeito. Então, acredito que oportunamente poderá. É difícil, né? É uma produção impecável, né? Com todos os profissionais muito plenos nas suas ações, né? Tanto que a quantidade de indicações a prêmios variados foi imensa, né? Tanto a parte de ator como a parte de criação, de vídeo, de cenário, figurino, que era um escândalo. O trabalho da Flávia, incrível, né? Do Odilon, da Miwa. Para mim foi um aprendizado. Assim. Primeiro, de tentar, sabe assim, de ter me entregue assim, na mão da direção e na mão dessa relação de criação com o Odilon e Flávia, assim, né? Assim, da forma mais entregue possível, assim, né? Só que quando a gente fala entregue possível, a cabeça do ator é muito ansiosa o tempo todo, né? Você fala assim, calma, espera, o caminho vai se revelar. Você tem uma urgência dentro de você que fica te cutucando ali, sabe? E o que para mim foi muito legal no processo é que você respeitava muito a nossa improvisação, né? Você jogava uma provocação, a gente improvisava, achava algumas pistas, alguns caminhos, algumas marcas, às vezes, né? Assim, algumas situações, e que você deixava aquilo ali, fica um tempo. Eu falei assim, mas será que a Miwa não vai cortar logo isso, diabo? Não vai falar, não vai mudar isso? Ela deixa, já tem 15 dias que está em cena, e eu fui aprendendo que esse tempo do amadurecimento das coisas, como é que eles vão se encaixando, igual as abóboras que vão se ajeitando no andar da carruagem. Assim. Então, o que não era para ficar, a gente mesmo, coletivamente, foi expulsando da cena, sabe assim? E foi ficando o que cabia na cena, assim, sem aquela urgência imediata de falar, não, sabe? Às vezes podia estar claro na sua cabeça de diretora, e na minha cabeça de ator ficava assim, mas será que, sabe? E essa, digamos, não ansiedade de conviver com a criação, de dar tempo dela se mostrar potente ou não, sabe? De esperar o parceiro, o Odilon, a Flávia, sabe? Digerir aquilo num tempo quase que um tempo do tempo, que deve ser, não um tempo da cidade, né? Assim, num tempo do relógio, da estreia. Só para lembrar que teve um momentinho de tensão que você falou, não vou fazer, né? Antes da gente começar o processo, que você tinha decidido que você não ia mais ser ator, que você não ia fazer o trabalho como ator,
que daí eu te liguei, Flávia Fazer uma também falou, a campanha, gente fez né? uma campanha, falar Pediu não. o Odilon para ligar, lembra? Para falar com ele. Teve essa Foi campanha. mesmo. Foi mesmo. Eu nunca tinha lido Dostoiévski. Eu tive dificuldade de entrar na obra do Dostoiévski. Né? Já tínhamos passado, a primeira vez que eu falei para a Flávia que eu topava fazer o espetáculo, tinha sido uns 4 anos atrás, né? Porque antes, na primeira versão, esses 6 anos era quando ainda era a versão no Rio. Isso que eu ia falar. Isso. Então, quando que o espetáculo foi aprovado, você imagina, nas melhores condições possíveis de logística de produção para se fazer teatro, aí o ator fala, mas agora eu já não quero mais. Né? Eu no início ainda falei para a Flávia, eu não estou num momento difícil, não sei se estou querendo mais fazer teatro também. E tem um amigo meu, ótimo ator, que eu acho que ele vai fazer o Gânia de um jeito lindo, né? Eu sempre indico esse amigo meu para tudo também, porque eu achei ele super ator. E a Flávia ia dizendo, não, eu acho que é você mesmo, vamos. Ela foi com delicadeza também, insistindo assim, para não me deixar desistir. E eu te agradeço imenso por não ter me deixado desistir, porque eu teria me privado de ter esse novo encontro com a Miwá. Esse traço da busca contínua que os espetáculos, que o trabalho com a Miwá tem, não só na sala de ensaio, mas depois da estreia, isso me fascina, porque é a chance que a gente tem de, no dia seguinte, arriscar uma nova coisa. É claro que aí tem um direcionamento, a gente está procurando melhorar, mas em alguns dias a gente regride, a gente perde alguma coisa, mas não é problema, porque aquilo já abre o leque, inclusive, de onde não ir. Né? Ou novas possibilidades de novos erros, mas sempre no desejo de buscar. Então isso me deixa, no fazer teatral, vivo. Bom, eu adoro trabalhar com a literatura, né? Com os textos em que eu não altero nenhuma palavra, mas no teatro eu estava acostumado que o texto era a última coisa que chegava. Às vezes ele chegava, inclusive, depois da estreia, porque ia se improvisando, estreava sendo improvisando. Então, no processo de Nastácia, já chegou, a adaptação do Pedro já foi chegando, então o texto já era aquele. Eu vou trabalhando como posso, tentando me entender dentro daquilo, mas eu continuo com a cabeça pensando qual que vai ser a hora que a gente vai poder subverter o texto e fazer outro texto, né? Porque eu continuo com o pensamento que é desse processo colaborativo. E acho que em algum momento do processo até propus, vamos pegar a cena do meio e trazer para o início, a Miwá falou, não, a ordem das cenas é essa, porque aí o desafio era construir as relações, né? Era construir o jogo. E construir um jogo é muito diferente de construir marcações, porque você vai tecendo, na verdade, ali mecanismos que eles podem variar minimamente de um dia para o outro, embora o espetáculo para o espectador vai sempre parecer o mesmo. Mas tem ali você vai construindo o jogo que vai permear a atenção de um ator com o outro. E isso que o Chico já falou, você tem uma escuta do próprio processo. No primeiro mês foi muito difícil, porque eu não estava entendendo muito, eu não estava conseguindo ler o livro do Dostoiévski. Chegou um momento que eu disse para a Miwá e para a Flávia, olha, eu não vou ler. Eu quero que vocês me contem a história. Isso morrendo de vergonha, porque o mínimo que o ator deveria fazer é ler a obra que está gerando uma nova obra. Me lembrou um pouco como eu era no ensino médio, que eu não lia quase que nenhum livro de literatura para fazer prova no colégio e pedi aos meus colegas para me contar a história. E passei de ano, todos os anos, não sei como. É uma incógnita para mim. Um professor que eu adoro, que é meu amigo até hoje, e às vezes eu falo isso assim publicamente, mas eu fico sempre torcendo para que ele não assista, porque eu me sinto um pouco em dívida de tê-lo enganado por tantos anos, sabe? De não ter lido nenhuma obra da escola e passado de ano ainda assim com as narrativas dos meus colegas. Mas eu falei, cara, eu vou ter que pedir para a Miwá e para a Flávia, e isso, hoje eu falo sem nenhum constrangimento, porque eu acho que isso tudo também faz parte, às vezes, de alguns processos. E acho que a coisa foi caminhando, porque vocês me foram munindo de não só de informações, mas de afetos, de desejo, que só que, mesmo assim, eu continuava sem entender se daria uma peça.
assim, por várias vezes durante o processo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não entendo muito o conflito que vive essa mulher, essa Anastácia, com esse cara que abusava dela, que abusou dela desde a adolescência. Para mim, o momento de escuta, que foi uma chave de virada, assim, foi o primeiro ensaio aberto em que o público era predominante feminino, se não exclusivamente, mas pelo menos a memória que eu tenho era que foi um primeiro ensaio aberto só para mulheres. E aí escutar as mulheres falando como que as violências que elas, da sutileza do que Flávia, Miuá estavam ali colocando, né, trazendo para o processo, eu fui me dando conta de que a minha incompreensão ela se assemelhava à do meu personagem, assim, era da incompreensão do masculino, que não sabe mesmo essas pequenas violências que a mulher vive no dia a dia, que aquela personagem representada pela Anastácia ali, mas identificável por todas aquelas mulheres que estavam nos assistindo. Eu falava, então é um olhar, é um jeito de olhar, é um jeito de se sentir, de sentir seus seios olhados, de sentir seu sexo olhado, coisas que todas as mulheres que estavam ali revelaram ou confessaram confessaram incômodo, confessaram das experiências que passam no dia a dia, e eu pensei, meu Deus, um abismo abriu para mim, de dizer, realmente a gente não entende. A gente, como homem, não entende porque não vive isso, né, do ponto de vista feminino. Não sabe o que é isso na prática. E, para mim, coisas que parecem óbvias, por exemplo, que uma mulher tem medo, às vezes, de passar numa rua sozinha, numa rua deserta, porque ela teme não só ser assaltada, mas ela teme ser estuprada ou assediada. Isso, por exemplo, eu nunca podia imaginar que tantas mulheres como aquelas que estavam no ensaio relatariam viver cotidianamente ou já ter vivido muitas vezes essa experiência. Nunca que eu podia imaginar que na vida de uma mulher podia haver uma tensão como essa, de ter medo de passar mesmo numa rua durante o dia. Eu vivo a tensão, às vezes, o medo de ser assaltado, de sofrer algum outro tipo de violência. Agora, de um estupro, de um abuso, de uma violência nesse nível, para mim foi um pouco assustador. Eu vivi numa casa, eu tenho 4 irmãs. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e eu vivi numa casa só de mulheres. Eu jamais podia imaginar que elas, entende, assim, você viveu com mulheres a vida inteira e você não sabe disso. Para mim era como se o processo estivesse dizendo, não sabe. Eu falei, não, mas na altura dos 40 anos de idade, só descobri isso agora. Agora que isso está sendo falado assim tão abertamente, porque, enfim, então foi um processo. Tem essa parte toda artística que sempre é de um aprendizado enorme, é um exercício muito desafiador, né? Estar em cena e poder buscar a cada dia ir além, nunca está satisfeito, né? Você nunca está satisfeito, nunca sabe o que é, nunca sabe fazer aquilo. Mas, para mim, ter contato com essa realidade feminina, para mim, foi se eu tivesse que eleger uma herança que o projeto me trouxe, que esse projeto me trouxe, foi isso, foi essa compreensão. Em algum nível, né? Porque aí depois eu fui perceber, a cada vez que abri o olho para a existência disso, aí no outro dia você percebe mais uma coisinha, você fala, meu Deus, mas não tem fundo, quando é que vai parar? Assim, então, não vai parar por enquanto, você acabou de abrir os olhos, então prepare-se, porque se você se aproximar um pouco mais desse tema, você vai ver que a coisa vai. E durante as temporadas, que a gente estava ali o tempo inteiro em cena e podia observar a plateia, eu sinto que isso se repetia com o público masculino e feminino. Eu via mulheres, às vezes, em prantos, muitas, na plateia, e homens um pouco com cara de paisagem, olhando, até vendo as mulheres se emocionarem, e falam, aconteceu alguma coisa que eu não entendi? Entende? Você fala, amigo, aconteceu uma coisa que você não entendeu. Quando a gente fazia os ensaios abertos, geralmente era um espectador homem que achava um pouco didático demais tocar nesse assunto, cansativo, como se estivesse repisando em algo
assim, repetitivo, né? Assim, de um discurso repetitivo. E as mulheres espectadoras falavam assim, não precisa falar. Finalmente estamos falando. Como a gente toca nas vilanias dos personagens, né? Inclusive da Anastácia, um dos primeiros exercícios que você pede para a gente na Miwaya é que a gente conte para o grupo, uns para os outros, alguma história nossa viu, um momento em que a gente foi viu. E isso, bom, uma das histórias que eu contei, que eu não quero repetir aqui, é uma história que eu tenho dificuldade de contar para mim mesmo. Assim, só de lembrar que eu contei para vocês, eu tenho vontade de chorar, porque é muito duro. Há coisas vis que a gente faz que a gente gostaria de esquecer e de esconder da gente mesmo, e o teatro não nos permite. O teatro diz, não, se você vai fazer esse personagem, para entender a humanidade dele, você vai ter que reconhecer que o que tem nele também tem em você. E aí, nesse sentido, né? E eu acho que o teatro ele convida a gente a isso. Em geral, nós atores, sempre quando falamos da gente, o jeito como a gente às vezes se coloca na vida, parece que a vida de teatro é tão legal, e nós somos tão legais, e tudo é tão legal, e é tudo tão lindo, né? E eu acho que talvez essa seja uma imagem que quem não faz teatro tenha um pouco dos atores, né? Que ator sempre se vende um pouco simpático demais, legal demais. E eu acho que é o contrário. Para mim, essa é a profissão que não deixa a gente esquecer da desgraça que a gente também é, né? Da sombra, né? Da sombra que a gente também tem, e esse processo já começou assim. Isso que você falou, né, Odilon, de que os textos vinham do Pedro, mas ainda assim teve espaço para uma colaboração intensa, né, no processo de criação de dramaturgia, porque ele foi trazendo as coisas aos pedaços, digamos assim. Então a gente ia experimentando e ia mandando do lado de cá as notícias do processo. Então, muita coisa que foi improvisado, muita coisa que veio de vocês, foi sendo incluída ali na dramaturgia, que a dramaturgia não só nas palavras, mas nas ações, né, em todos os outros elementos que foram chegando. E isso mesmo, me parece que foi uma construção, uma composição, né, muito da subjetividade, assim, né, do Odilon, do Chico, da Flávia, e depois quando o Júlio chega, né, porque daí é um Totski, mas é o Totski do Júlio, né, não tem uma reprodução, digamos assim, né, porque é muito do ponto de vista do processo que cada um viveu ali e numa fronteira muito permeável, né, de trocas. Eu trabalhei já com o Pedro e eu já trabalhei com ele trazendo o texto inteiro, e dessa vez ele foi para BH, né, ele conviveu com a gente, ele escutou cada um ali, de certa forma, isso norteou muito ele também, né? A gente chegou até, às vezes, mandar trecho de diálogo que a gente tinha criado para ele, né? Assim, mandava direto para ele incorporar né, ou adaptar, assim. Teve essa abertura, foi muito legal, assim. O Odilon tem muito isso, você fez muito isso, Flávia, assim, de abrir na interpretação, apesar, como o Júlio falou, assim, de ser uma interpretação, digamos, mais naturalista, né? Assim, mais num reconhecimento natural, assim, de criar uma credibilidade para aquele personagem. Eu tive muita dificuldade de abrir manchas de loucura do Totski, sabe assim? Aí eu via no Gânia, eu via no seu personagem, Flávio, assim, momentos que tinha manchas de loucura, sabe assim, de uma interpretação no limite do risco, sabe assim, no limite da loucura, assim,
e que estava incorporado dentro desse universo, e sem com que os personagens perdessem, vamos chamar, a credibilidade, tornando-os muito mais interessantes, assim. E eu aprendi muito com vocês dois, assim, nesse sentido, assim, de risco mesmo, mas de abrir essas manchas, sabe, de um inconsciente, de uma raiva, de uma loucura do personagem na interpretação, seja num gesto, seja num tipo de entonação, um tipo de repetição de palavra, um tipo de relação com o outro, que acontecia em vários momentos assim, uma coisa super interessante assim. Você, Chico, e o Júlio, vocês tiveram uma experiência que eu adoraria ter tido de assistir o espetáculo, de ver aquilo tudo acontecendo ali, né, do lado de fora. E em processos inversos, você participou do processo, participou do espetáculo e saiu, né? E foi enxergá-lo, foi assistir o espetáculo, depois saindo, né, dele, né, de dentro para fora. E o Júlio também teve essa oportunidade, porém exatamente o oposto, né, Júlio? Você assistiu o espetáculo e depois você entrou ali na arena. Eu não queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tentando ser sucinto, entrar num espetáculo que tudo já tinha sido feito em termos de criação, obedecer marcações, obedecer um texto que tinha sido fruto de improvisação, me deu, por um lado, um profundo lamento de não participar daquilo tudo, né? Por outro lado, eu não me via sendo capaz de ter criado aquilo. Então, para mim, era muito bom também, é muito confortável ter que somente obedecer um fluxo, entrar num trilho e achar o meu modo de fazer. As cenas eram feitas de verdade ali, olhando, a gente se olhava mesmo, e a gente estava o tempo todo... E eu podia, inclusive, isso, né? Assistir ao espetáculo de dentro do espetáculo. O Totski, ele ficava grandes momentos assistindo ao espetáculo em cena. Então, as pessoas, porventura, olhavam para mim, eu olhava e podia comentar assim, com o público. Era uma coisa assim, muito, muito legal, muito nova para mim. É uma sensação, é uma mistura, né, gente? Assim, porque, no mesmo tempo que você se vê lá também, você vê um outro personagem assim na mão desse novo ator, assim. Você fala, olha que interessante esse caminho, sabe? Olha que interessante essa, sabe? Eu posso dar uma saída se você quiser falar a verdade. Tapa os ouvidos, Júlio. Sabe, assim, essa leitura. Agora, eu queria ter assistido no final também, pena eu não consegui assim, de assistir depois da temporada, assim, que eu imagino que o Júlio já estreou muito seguro, né, assim, bem para um mês de ensaio, assim, eu achei que o Júlio se estreou muito seguro, assim, mas eu queria ter visto a evolução do personagem depois de 2 meses praticamente de temporada. É claro que as coisas vão chegando, vão alterando. Sofá, ao lado de Totski, Afanassi Ivanovich Totski. Tinha outros convidados também. O general Iepan era o mais importante da alta sociedade, muito amigo de Totski. Me trouxe um colar de pérolas que eu devolvi. Ah, Grutica! Eu vi ela ali, minha amiga Grutica, linda! Grutica tá caladinha por enquanto, mas vocês vão ver, ela é muito engraçada. Uma alemã muito, muito bela e muito, muito calada. O teatro é a arte que mais teve necessidade, oportunidade e efetivamente se deu a fazer nesse 1 ano de pandemia, em termos de reestruturação do seu veículo final de comunicação, porque o teatro era a única arte presencial mesmo. Então, todas as outras artes, elas continuaram a ser o que elas já eram, né? Principalmente o audiovisual e tal. Então, o teatro começou a achar esse híbrido, né? Esse fake theater aí, essa coisa meio que flerta com, que precisa do audiovisual para chegar e ao mesmo tempo não é cinema, não é teatro filmado também, registrado, e começa a virar um novo formato aí, que a gente não sabe o nome exato,
mas nós estamos vivendo isso de fato, né? Estamos vivendo e somos não só testemunha desse momento, como efetivamente somos o que há de ser estudado daqui a 20 anos, quando as pessoas falarem dos anos 20, tempo da pandemia, as pessoas que estiverem daqui a 40 anos, tiverem 20 anos, estarão fazendo seus mestrados em cima dos anos 20 e vão falar disso. Né? Quais foram os últimos espetáculos feitos antes da pandemia? Vai estar lá o Nastácia. Quais foram as primeiras experiências que houve? Aí vai estar os... vão estudar os registros que foram deixados e vai ter esse registro, por exemplo, aqui, dessas janelinhas, e as pessoas vão rir disso. Olha só como é que era, né? Mas essa é a realidade, né? A gente está vivendo essa transformação. Eu não sei como é que seria o Nastácia dentro de um processo de pandemia, se ele tivesse que ser produzido. Eu acho que, de certa forma, seria uma pena. Eu não vejo o Nastácia nesse formato. Realmente é um espetáculo que tem uma dinâmica. Ele é muito teatro, ele é muito jogo, ele é um teatro de roda, um teatro vivo, né? Teatro é quase que um teatro fórum, né? Você olha para o público e defende o teu personagem, fala, pede a cumplicidade do público. Olha só o que ela está dizendo, olha só, é louca, né? Depois, agora, não é? E você olhava para os homens, para as mulheres, e era xingado pelas mulheres, e via aqueles homens embasbacados, assim, sem saber direito o que estava acontecendo. Eu acho que é um espetáculo super moderno nesse sentido, assim, né? Mas sabe que a sua entrada foi muito legal, porque obrigou o espetáculo a se reequalizar, porque Totsky poderia ser, na vida, né, vários Totsky, né? Esse homem poderoso que tinha grana para manter uma jovem quase, né, como uma aldeola na aldeola das delícias, uma mulher só para ele mesmo, criando ali que era uma filha dele praticamente, né, de criação, e o cara fazia... Essa figura poderia ser tão vasta, né, e foi muito legal para a gente viver isso, assim, essas duas personalidades, porque você trouxe um outro personagem, e era o mesmo personagem, mas era outro, e isso também fez com que a gente, acho que tanto posso falar de mim, mas que acho que aconteceu com a Flávia também, eu percebia nela reações outras, porque é isso, o jogo é vivo, então foi de uma riqueza imensa, assim, e foi muito, muito legal você ter topado. Algumas linguagens que gostariam de cristalizar a cena, né, de que ela não tivesse alteração, ou o diretor que acha que se o ator alterou um tom, ou um gesto, ou o jeito de fazer o gesto, ele está traindo a direção, e na verdade a Miwa não vê isso como uma traição, pelo contrário, ela está entendendo que a ética já foi compactuada e estabelecida, então se um está tentando um gesto novo, está dentro das regras do jogo, ninguém está traindo o jogo, né? Pelo contrário. Eu lembrei de uma coisa enquanto a gente conversava, Miwa, o seu trabalho sempre está associado à questão da escuta, tem a sua oficina da escuta, né? Muita gente tem passado por ela, segue passando, e tem a questão da escuta do ator, abrir a escuta para o outro, abrir a escuta para o público, abrir a escuta para o jogo, abrir a escuta para o entorno. E no próprio processo de criação, a maneira como essa escuta se dá também pela direção é de um jeito muito bonito. Você já falou, e isso aconteceu muito, de como que você e o Pedro estavam com a escuta aberta para as improvisações e como isso ia, não posso nem dizer alterando, mas ia construindo junto o espetáculo. E como que, na verdade, isso se dá com toda a equipe. Assim, tem uma cena que gera no figurino e no Ronaldo Fraga uma ideia de um adereço do próprio cenário. Depois, quando chega aquilo, tem o seu tempo também de deixar a coisa estabelecer. Há um exercício de tentar entender aquilo e como aquilo pode ganhar uma outra camada de dramaturgia. Claro que quando o Ronaldo traz uma tradução
para o espaço daquilo que ele está vendo nos ensaios já é em diálogo com a dramaturgia que está acontecendo. Só que aí, quando aquela coisa chega, ela ainda altera as ações dos atores, né? Uma coisa que eu achava que foi linda quando chegaram isso que o Júlio brincou do programa, né? As molduras dos quadros, os quadros vazios, que já era cheio de simbolismo, e aquilo alterou uma cena da Flávia que não tinha sido feito para aquilo, mas como que a coisa reverbera e deu uma outra leitura para o próprio texto. O Carl Guimarães, por exemplo, né, que ele diz, eu acho que ali precisava, eu lembro que era uma cena do Gânia, eu acho que eu gostaria de ver os olhos do Gânia na hora que ele está olhando para... E aí ele traz um vídeo, mas no imaginário comum, eu acho que às vezes as pessoas pensam, bom, teve aquele vídeo, a diretora já deve ter falado, quando convidou o Carl Guimarães, já falou para ele, naquela hora eu quero que faça um vídeo assim, e não é assim que se dá, é num diálogo, é numa escuta, é na escuta do próprio... Né, o Carl ali, ele está reagindo enquanto artista, mas também enquanto espectador, que sentou num determinado lugar na sala de ensaio, e de onde ele via a cena, ele diz, aqui eu, como espectador, queria ver os olhos do ator. E aí isso ele arruma uma solução como artista. Sabe, a gente também abre muito os ensaios, os processos lá no galpão, assim, e ao longo desse tempo, assim, eu percebo que quanto antes você abrir um ensaio, sabe, mais substância o espetáculo vai ganhando, sabe, assim, às vezes a gente abre muito no final, mais no final, sabe, mas teve processo que a gente abriu no início do processo, tipo, sei lá, o tio, a gente escolheu o tio a partir de vários workshops que a gente apresentou para o público, e na conversa com eles a gente elegeu o que montar, e durante todo o processo do tio teve gente assistindo. O espetáculo ganhou sabe assim, o ator, o espetáculo, a vida, a comunicação do espetáculo ganha um outro, sabe, degrau, assim, sabe, ganha um outro patamar, porque já vem com esse tempero do olhar do espectador, né? Tem gente que não gosta muito disso. Eu adoro isso, assim, quanto mais cedo abrir, eu acho bacana. E o Nastácia foi isso, né? Assim, a gente abriu, sabe, ensaio aberto, teve oficina, foi muito legal, assim, foi muito fundamental, até para nós, atores, né, gente? Assim, que a gente estava num espaço ali, um espaço redondo, né? Assim, você não tinha onde muito se proteger, né? Assim, sim. E precisava falar com eles, né? A gente fala com eles o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, é direto ali naquele espaço. Esse exercício de apresentar foi fundamental para a gente se apropriar daquela arena absoluta ali, assim, foi muito legal. Alegria eterna ter tido vocês tão por perto, tão juntinho ali. Muita saudade mesmo, viu, Nó? Também. E essa coisa de lembrar junto é bom, né? A gente fica lembrando, né, das coisas assim, mas é tão bom ter outras pessoas assim que viveram junto e a gente tem essa memória comum. Nessa mesma noite ela foi assassinada por ele, com uma facada debaixo do seio esquerdo, na cama dele. Esse é o final que Dostoiévski escreveu para Nastácia Filipovna, morta, assassinada numa cama, como nós já contamos aqui. Só que nós gostaríamos de um outro final para Nastácia, porque mulheres demais já foram mortas, porque mulheres demais estão sendo mortas todos os dias em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo. 87 mil mulheres foram assassinadas no ano passado no mundo. O Brasil é o 5º país com mortes violentas de mulheres, a maioria pelos seus companheiros, ex-companheiros ou familiares. Então nós gostaríamos que Nastácia, depois de entregar o seu opressor, nós gostaríamos que ela chegasse ali naquele quarto, olhasse para aquela cama onde ela estaria morta, em seguida, que ela pudesse ouvir a própria voz gritando: salva-me, leve-me daqui para onde quiser,